Fala turma, beleza? Então, eu sei que já passou isso tudo aí do UFC 321, o carro já tá andando novamente, mas eu quero trazer uma discussão importante aqui com vocês que acabou voltando à tona, voltando a ser bastante discutida por todos, isso que já vem sendo discutido há muito tempo. Há muito tempo, mas agora, depois de tudo que aconteceu aí no UFC 321 com o Aspinall e o Gane, esse tema aí voltou à boca da galera. Eu acho que o próprio evento, os eventos, os próprios jornalistas e tudo mais questionando sobre isso. Os atletas acabam se interessando bastante sobre como resolver, que é a questão do dedo no olho, né? Como resolver essa situação para que não aconteça mais. Para lembrar vocês, o UFC já tentou fazer uma luva diferenciada, lembram? Há algum tempo atrás, eles estavam tentando fazer uma luva que meio que mantivesse os dedos num ângulo que não pudessem ser, vamos dizer, esticados assim para colocar no olho do adversário. Eles trabalharam bastante nessa luva, mas depois de um tempo, os atletas acabaram testando e reprovaram a luva, né? Que a luva acabava incomodando e tudo mais. Então, até John Jones foi um desses atletas, né, que criticou essa nova luva. Ou seja, esse projeto da nova luva acabou morrendo, né? E eu comento isso porque, não sei se vocês viram, a coletiva, né, que aconteceu aí depois do UFC 321, e o Dana White foi questionado, né, em relação a isso, o que ele pensava, né, da dedada em si. Ele não falou muita coisa sobre o que aconteceu, né, sobre isso de o acidente em si, de ter colocado o dedo ali no olho do Aspinall, mas ele criticou bastante a postura do Aspinall, elogiou bastante a postura do Ciryl Gane, mesmo o Ciryl Gane sendo o infrator, sendo o cara que cometeu algo ilegal, entendeu? O Dana White falou que ele estava ótimo na luta, que ele estava muito bem na luta mesmo. Foi o cara que frustrou o Tom Aspinall como a gente nunca viu o Tom Aspinall frustrado antes. Mas aí, me atendo, né, a essa coisa aí de como evitar as dedadas e tudo mais no olho, o Dana White foi questionado sobre o que faz uma dedada ser intencional ou que o atleta não teve a intenção de acabar colocando o dedo no olho do adversário. O que diferencia isso? E a resposta do Dana White foi meio que clara. Who the fuck knows? Who gives a shit? What are you gonna do? Foi uma colocação meio estranha do presidente do UFC, né? Um cara que, aliás, que o UFC, o MMA em si, né, tá no ponto que tá hoje, nessa magnitude que vive hoje, por causa de pessoas, principalmente, por causa do Dana White. Porque o cara soube realmente fazer o negócio acontecer de uma forma boa, onde as coisas só evoluíram e continuam evoluindo, né? Essa situação aí que eles acabaram de fechar com a Paramount, com 7,7 bilhões de dólares, entendeu? Para o UFC e para Paramount. Então, obviamente que tem muita gente envolvida, mas a cabeça de tudo isso, de fazer essas coisas acontecerem, de trazer o esporte a um nível tão alto, foi o Dana White. Então, ele dizer que who gives a shit, quem se importa, é um pouco complicado, porque ele, como presidente, né, do UFC, o maior evento do mundo de MMA, ele deveria se preocupar. Não é verdade? Ele deveria se importar com isso e tentar evitar que coisas assim acontecessem. A gente pôde ver na coletiva que ele estava triste, que ele estava meio, talvez não triste, mas meio chateado com a forma que o evento aconteceu. Eu não acho que vai ser ruim pro evento. Tá todo mundo empolgado para ver a revanche. Eu acho que vai ser grande, a revanche vai ser ainda maior do que foi isso. Então pro evento em si eu acho que vai ser bom, mas do jeito que acabou tudo ali, a gente não sabe também, né? Ele não estava contente com as coisas que aconteceram ali no UFC e falou isso, né? Que quem se importa do que faz uma dedada dessa no olho, né? Ser intencional ou que o atleta não teve a intenção. Porque na história, várias vezes já aconteceram, né? O Ciryl Gane aconteceu agora, o próprio John Jones, que é o cara, né, da história do MMA aí, vamos dizer, tudo que ele construiu e constrói ainda, ele já aconteceu isso várias vezes com ele também. E não só isso, não só a questão da dedada, outros vários golpes ilegais, como o próprio Ciryl Gane, a gente volta, né, nessa questão do Ciryl Gane bater na nuca dos atletas. Isso não aconteceu uma vez, duas vezes, aconteceu comigo, aconteceu com vários outros atletas, entendeu? Com alguns outros atletas, vamos dizer. E é essa a questão. Isso nunca foi
foi punido. Nada do que está sendo feito, vamos dizer, ilegal, é punido de forma a disciplinar os atletas. Ou, sabe, eu entendo que é uma discussão até importante e que o Dana White deveria se importar sim, né, sobre isso, principalmente sendo o presidente do evento, o maior evento do mundo, né, sobre como evitar ou sobre como regular de uma forma melhor. Porque como eles tentaram fazer a luva antes e não deu certo a coisa da luva, os atletas não se adaptaram bem com a luva, e eu até concordo com o Jim Miller. Ele fez um evento, ex-atleta do UFC também, ele fez um vídeo explicando mais ou menos sobre isso e mostrando, né, a questão da luva, que a luva não era o problema, dá pra você fechar a mão tranquilo. I've got hours inside the octagon wearing these gloves. I can bend the ends of my fingers without the glove even moving. So if it was the glove that held my hand open, I could still go like that. Most of these eye pokes, it's like that. My hand's not getting held open like that. Are you fucking kidding me? What causes the eye pokes is that little bitch inside that's like being passive and avoiding the fight and not being aggressive. And that little voice needs to get punished by an immediate point being taken away. And in my opinion, a portion of the purse. And then I think you would see him stop real quick because it's not the gloves. Então eu acho que é uma discussão importante até por essa questão, né, de saber como evitar. E pelo que eu entendo, pelo que eu vejo de uma forma geral, é realmente muito complicado. Como é que você vai resolver essa situação de evitar as dedadas ali né, que o dedo pega no olho e tudo mais? Que tem alguns atletas que acabam isso acontecendo, ou intencional ou intencionalmente, isso independente disso, entendeu? Acaba acontecendo e isso atrapalha muito. Até porque depois a galera fica tentando se colocar no lugar, como aconteceu agora com o Aspen, né? Todo mundo tentando se colocar no lugar dele. Como se ele deveria ter continuado lutando. Teve cara dizendo que ele devia fechar um olho e ir pra luta com o olho fechado e continuar lutando. Teve outros dizendo que para ser campeão, às vezes, você tem que lutar com um olho só, sabe? E outros até comparando a experiência que eles viveram, que não foi uma dedada no olho, foi soco no olho, só porque o olho estava super inchado, que ele tomou muito soco no olho, o olho estava super inchado e ele continuou lutando, enxergando só com o olho. Isso é completamente diferente, nem devia ter sido trazido à discussão. Mas a galera, entendeu? Perde a noção, entendeu? O único que pode dizer o quanto estava doendo, o quanto estava atrapalhando mesmo é o Tom Aspinall. Mas eu já tomei uma dedada no olho e continuei lutando. Não quer dizer nada. A tua dedada pode não ter machucado. A do Tom Aspinall machucou. E como ele mesmo diz depois, em várias vezes, né? Que a visão, ele achou que a visão ia melhorar e só tava piorando. Entendeu? E aí, tipo, por que continuar? Sendo que ele não foi o cara a ter cometido aquilo. Ele sofreu uma situação, uma falta. Cometida pelo outro atleta. Por que ele vai se expor a uma situação onde, bem dizer, perdeu um olho ali pra poder continuar a luta? Não é qualquer luta. Pelo cinturão mundial dos pesos pesados. E o Linear, que pela primeira vez ele estava lutando. No caso do Tom Aspinall, já como campeão, né? Como a gente sabe, porque o John Jones ter saído. Obviamente que o Ciryl conectar o golpe ali, como ele conectou, fez a diferença, né? Foi o golpe mais bem conectado, o golpe que causou mais dano na luta foi aquele, entendeu? Mas um golpe, máximo 2, entendeu? A diferença de golpes foram 3. E a diferença da luta toda também, que como eu falei, foi o Aspinall correndo, buscando a luta, né? Querendo lutar. E o Gunn, né, usando o estilo dele. Eu sei que é o estilo dele, mas tem que entender que não favorece. Não favorece. Então, aos poucos ali, não vou me apegar nisso, porque senão a gente sai do que interessa realmente. Como a gente entendeu, como evitar, né, essa coisa da dedada no olho e tudo mais, e pelo que eu entendi, como eu falei, não tá na luva o problema. Como o Jim Miller falou, e eu concordo com ele, o problema não tá na luva. O problema é no estilo que você tem de luta e como você defende. O próprio Ciryl Gane, quando o Tom Aspinall tenta a queda nele, ele estica a mão com os dedos esticados e não pegou no olho. Ainda bem, mas poderia ter pegado aquele momento também. Quando o Aspinall entra na queda, a defesa do Gane foi esticar a mão e com os dedos assim, entendeu? Então poderia ter pegado. É um estilo do Gane fazer isso. Como é o estilo do John Jones lutar assim também e alguns outros, então, que acaba favorecendo que aconteça.
Então, mais uma vez, o que o Jim Miller falou também, que isso intencionalmente ou sem a intenção, é preciso que isso seja punido, porque essas faltas não estão sendo punidas. E as pessoas, e os atletas em si, eles acabam não dando, talvez, a devida atenção àquilo ali, entendeu? Então eu acho que tem que ser realmente punido, independente se o golpe foi ilegal e atrapalha, é uma coisa que atrapalha a visão, atrapalha muito, né, não? E que atrapalha a luta de uma forma significante, tem que ser punido. Tem que ser punido ou tira um ponto. Na segunda falta, na segunda vez que isso aconteça de novo, punição na bolsa. Perde um bom valor da bolsa. A galera é o único jeito, porque luva não vai adiantar, não tem como mudar. Eu até treino na academia, eu comecei a fazer sparring, porque não é só os dedos no olho. Os sparrings, né, quando a gente tá fazendo com luva de MMA pequena, que tem aquelas luvas que são um pouco maiores assim, mas os dedos ainda ficam de fora. E na academia também acontece, não só o dedo no olho, como às vezes você tá socando e pega essa parte aqui, ó, tipo um cascudo. Já aconteceu comigo várias vezes e eu, né, acabei sendo cortado. Não lembro se eu já fiz com alguém, mas provavelmente sim. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer sparring com essa luva aqui, ó. Luva de bater saco. Por quê? Ó, eu consigo abrir minha mão. Não total, não com a facilidade, ou totalmente como eu abriria com a luva do MMA, mas acaba me dando uma proteção a mais e não atrapalha muito, até porque, ó, eu consigo pegar normal. Eu tô fechando um estrangulamento, alguma coisa, agarrando a mão do adversário, eu consigo fechar normal pra realmente evitar não só os dedos nos olhos, mas como esses cortes que pra mim foram os piores, que acabava dando um cascudo e cortava, isso atrapalhava muito. Então eu comecei a fazer com essa luva e funcionou bem, tô fazendo até hoje. A intenção era que a galera seguisse, mas ninguém quer fazer. A galera se incomoda bastante com ela. Mas eu gostei, porque me acostumei, entendeu? Eu gostei, me acostumei com a luva. Tá velhinha já, mas... Sabe? Então eu acho que seria algo assim interessante, mas é difícil. Eu acho que o evento, colocar uma luva dessa, não iria. Talvez fizesse algumas adaptações para deixar até mais maleável, alguma coisa assim para ajudar. Mas se fosse pensar em luva, em resolver pela luva, isso seria o caminho, não é verdade? Ou se não, o outro caminho que a gente vê, como eu falei, que o Jim Miller falou, né? Punir ou tirar um ponto e na segunda falta, uma porcentagem da bolsa. Os atletas vão prestar muito mais atenção, vão ficar muito mais cuidadosos em relação a isso e manter as mãos fechadas, pelo menos na parte da trocação, manter as mãos fechadas. Eu sei que não é simples, até quando você está tirando os golpes e tudo mais, né, medindo a distância, é uma coisa complicada, mas para fazer a situação ser, vamos dizer, mais aceitável e andar de uma forma melhor, seria esse o caminho. Até porque, como eu falei, né, o Dana White estava bastante chateado da forma como tudo acabou e, né, faz sentido, né, quando você quer ver um grande show, quer que tudo aconteça de uma forma boa. A luta estava indo bem, mas algumas pessoas dizem que foi intencional, que teve a intenção. Aí como é que você vai dizer que não? Porque o Gunn já cometeu várias dessas faltas. Como eu falei, como batendo na nuca, e agora com essa questão do dedo, outras coisas. São situações assim que acabam complicando bastante o cenário. Então é uma discussão, eu acho que bastante importante e que agora está no ar aí novamente e tem dividido bastante as opiniões, até porque não tem uma resposta que seja mais lógica para isso, né? Ou pode usar minha luva, como eu falei, esse tipo de luva, de bater saco, dá pra agarrar, dá pra fazer tudo normal, ou se não, a única forma é punir, ser mais severo nas punições, né? Tirar realmente ponto com os golpes ilegais, golpe na nuca, dedo no olho, esse tipo de coisa, né? Nas partes baixas e tudo mais. Ou a gente segue nessa linha, ou a gente segue na linha, que agora vai ser um pouco polêmico, eu acho que você... é uma opinião minha, ou a gente segue na linha do MMA sem luvas. Como eu lutei agora no Game Bred Bare Knuckle, fiz 2 lutas, aliás, sou o campeão ainda do Game Bred Bare Knuckle, o MMA sem luvas. O que pra mim faz muito sentido, até porque vocês têm visto aí o BKFC, que é Boxing Bare Knuckle, né? Não tem a parte do chão, não tem a parte do MMA em si, é o Boxing Bare Knuckle, os caras estão voando, estão, né, muito bem aí, né? Inclusive o McGregor agora já é sócio, já é parte do negócio, e as lutas são extremamente empolgantes. E sinceramente eu acho que machuca menos do que com luva, porque... Obviamente, acontecem muito mais cortes, tem muito mais sangue, então para quem se impressiona com o sangue vai ser ainda pior. Mas
evita danos maiores, porque a luta acaba sendo encerrada mais rapidamente, né? Meu irmão, você conectou os golpes ali, pegou, o cara sentiu, o árbitro já vem para a luta. Eu sei que é mais polêmico nesse sentido, mas eu acho que se não der não resolver de nenhuma forma, o caminho seria esse. Até porque, na minha humilde opinião, por favor, não me levem a mal. Tendo em vista o sucesso do BKFC agora, que tá tendo e tudo mais, eu acho que o futuro do MMA é acabar voltando no passado e ser meio que sem luva. Eu sei o que vocês estão pensando. E eu tinha o mesmo preconceito. E eu tinha o mesmo... Não sei se eu posso dizer preconceito, mas vocês entendem. Eu pensava da mesma forma, esse negócio de bare knuckle tá louco, não sei. Mas até eu ter a minha experiência. Eu lutei e foi uma experiência muito boa. Não só no sentido de, vamos dizer, do que acontece na luta, mas de como os lutadores reagem. Os caras são muito mais cuidadosos com a forma que eles... tipo no UFC, os caras do grappling, ou né, o cara que quer encurtar, ou que tem os braços mais curtos, ele joga a mão de qualquer jeito e encurta e agarra e já foi, entendeu? Se for sem luvas, não é tão simples assim. Porque um simples golpe mais fraco e tudo que o outro conecte nele, já pode abrir um corte. Então não é tão simples assim. E outra coisa que eu percebi muito, né, na minha luta, é que, obviamente, qualquer toque no rosto abrem cortes e tudo mais, entendeu? Então os caras acabam tendo uma atenção muito maior em simplesmente avançar. Eu acho que acaba dando uma melhorada na questão de planejamento pra luta, na questão de estratégia pra luta, sabe? Porque você tem que vir com uma estratégia boa. Além de você não poder simplesmente atirar golpes. Você vê, tem vários caras que saem atirando golpes como doidos. Pegam onde pegar, do jeito que for. E isso o bare knuckle também tira. Porque se você conectar um golpe meio que errado, pegar na cabeça do cara, você quebra a tua mão. Você vai quebrar a mão e não vai conseguir continuar lutando. Entendeu? É um negócio, assim, sinistro isso. Mas na minha opinião, como eu falei, vamos conversar sobre isso. Mas na minha opinião, na questão de estratégia também, uma estratégia muito melhor dos atletas. Os atletas acabam tendo que se apresentar de uma forma melhor e não se jogar pra qualquer coisa. Até porque quando você tá tomando golpe, né? Eu mesmo tomei um golpe sem luva e coisa, eu não quero tomar outro. Dói, entendeu? E pode causar os cortes e tudo mais. Eu não quero tomar outro. Então eu tenho mais atenção na minha próxima entrada e tudo mais. Sabe? E assim, quando você conecta também os golpes e você vê que o cara sente, você vê que o atleta não quer também tomar outro. Então ele presta mais atenção no que ele tá fazendo. Eu acho que essa questão do bare knuckle, na experiência que eu tive, foi bem boa, bem legal. Foi uma coisa assim que... Por isso que eu digo que o futuro do MMA talvez seja voltar pra isso. Pra questão do bare knuckle, né? E como eu falei, a história toda do BKFC fazendo agora aí, os caras estão estourados. Estão, né? Um evento que vem ganhando uma proporção gigantesca e vai continuar ganhando. Inclusive o campeão lá do BKFC, dos pesos pesados, é o Ben Rothwell. O Ben Rothwell que a gente já lutou, já lutava no UFC e a gente já lutou no UFC. Lá na Croácia, eu acabei vencendo a luta, né? E ele é o campeão do BKFC agora. Então, BKFC, vamos... O David e o McGregor. Vamos sentar e fazer isso aí acontecer, que eu acho que é uma segunda luta entre eu e o Ben Rothwell seria muito interessante pra galera, hein? Fala aí, galera. E marquem aí o McGregor e o David. Mas é mais ou menos isso a minha linha, não vou me estender tanto, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Digam aí nos comentários se vocês concordam ou não. Mas é uma discussão que voltou à tona e é bem... Cara... bem instigante, não é verdade? É uma coisa que a gente fica numa bola ali, num círculo e acaba não saindo daquilo ali. Mas é isso aí, me deixem aí nos comentários a opinião de vocês, se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho, aquela coisa toda que vocês já sabem, que eu sigo daqui dando os meus pitacos. Sossa!